Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68, é o lema desta semana que se inicia. Para quem nós perguntamos as coisas? Quando nós temos alguma dúvida, nós perguntamos para quem sabe, não é verdade? Para quem tem a resposta. Quando você tem uma dúvida, você pergunta. Quando você tem um problema, você procura ajuda em quem pode ajudar, não é verdade? Muitas vezes eu não sei o significado de uma palavra, o que eu faço? Antigamente a gente recorria ao dicionário para saber a palavra. Hoje o que a gente faz? Procura tudo no Google, né? A gente quer saber como ser mais saudável. A gente não procura mais um profissional da saúde. A gente procura primeiro no Google. Deu um caroço no meu pé. Eu não procuro mais um médico primeiro. Eu primeiro procuro no Google, né? Por isso que muitas pessoas dizem que o Google, na verdade, está virando um Deus, né? Por saber todas as respostas. Mas diante desta afirmação de Simão Pedro para Jesus, nós podemos continuar afirmando isso? Não podemos, porque como Pedro disse, tu tens as palavras da vida eterna. O Google até pode saber muita coisa, pode ter muitas respostas para tudo. E todas as pessoas, os grandes pensadores, podem ter várias respostas para quase tudo. Mas uma coisa eles nunca terão. Uma palavra eles nunca terão. Que somente Jesus tem. Que é a palavra da vida eterna. Porque Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a palavra encarnada. E essa palavra de vida e vida eterna que nos concede, porque um dia Ele veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por cada um e cada uma de nós. E a esse Deus que nos ama, que está conosco, neste momento também, mesmo que nós estejamos virtualmente conectados, Ele é presença real em nossas vidas. E é lembrando disso que nós celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido
separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele é real, Ele está vivo no mundo e principalmente em nossos corações. E a esse Deus que nós tanto louvamos e adoramos o seu nome, porque um dia a morte de Cristo nos trouxe vida, nos deu acesso diretamente a Deus Pai. E é por isso que nós podemos hoje reclinar nossas cabeças e orarmos e termos um momento de intimidade com Deus. Convido cada um e cada uma, onde está, reclinar a sua cabeça e orarmos ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu tens as palavras da vida eterna. Tu é a palavra encarnada, como diz João. Tu és a nossa maior chance de vida. Tu nos dás tudo que nós precisamos, ó Deus. E nós temos ciência disso, que quando estamos juntos e juntas contigo, de mãos dadas, nós estamos seguros e seguras. E te agradecemos por isso. Te agradecemos porque Tu te entregaste a cada um e a cada uma por nós. Te agradecemos porque a Tua vida é a nossa vida, e a Tua morte é a nossa morte, e a Tua ressurreição, principalmente a nossa ressurreição. E te agradecemos porque a certeza da Tua ressurreição é que nós podemos ter a liberdade e a certeza de ter, sim, algo após a morte, que é a nossa ressurreição também. Dá a nós, ó Deus, corações tranquilos, mentes atentas, para ouvir a Tua suave voz falando no nosso íntimo, tocando os nossos corações, os nossos seres, para que assim nós possamos ser transformados e transformadas pela Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Façamos a leitura do texto para a nossa meditação do dia de hoje, que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 até o 20, que diz: Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, crendo nele, estão perdidos.
Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia que os que estão mortos também serão ressuscitados. Estamos continuando na carta aos Coríntios. O povo de Corinto é um povo que tinha muitas dúvidas. Como era uma comunidade nova, uma comunidade que tinha grandes influências do mundo helenista, ou seja, do mundo grego e do mundo judeu, era uma comunidade que era composta de vários cristãos, então, que tinham se convertido pelo judaísmo, que eram judeus e foram convertidos ao cristianismo, que eram gregos e foram convertidos a cristãos. Era uma comunidade composta de ricos, pobres, classe média, classe A, B, C e D, como nós temos hoje. Essa comunidade, ela é bem parecida com as nossas comunidades. Garanto que você veio de uma origem, digamos assim, que era talvez católico, veio para a luterana, que era da Assembleia e veio para a luterana. Às vezes você era que nem eu, quando pequeno, era à toa e veio para a religião cristã, né? Muitas vezes nós não nascermos em berço cristão, mas nos tornamos cristãos com o passar do tempo. E assim era formada essa comunidade de Corinto, para que Paulo fala. E nessa comunidade existia essa grande dúvida e essa grande influência, então, grega, que afirmava que não, que os mortos não iriam ressuscitar. Paulo tem que combater esse pensamento. Hoje em dia, na nossa civilização atual, no nosso mundo atual, ainda tem pessoas que dizem isso, que não existe ressurreição e que Cristo nunca ressuscitou. Daí Paulo já faz a primeira pergunta aqui, que serve para nós também. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, se nós pregamos isso, se a minha fé, ela está alicerçada, a minha fé cristã, ela está alicerçada na ressurreição de Cristo, como é que nós podemos falar ou acreditar que os mortos não irão ressuscitar? Primeiro ponto. Porque a morte por si, imaginem se fosse a morte sem ressurreição. Se nós pensássemos assim também, que morreu, acabou, não existe mais nada, finito. Triste, muito triste. Porque então eu seria apenas mais um ser, por enquanto, vivente, vagando no mundo. Não preciso ter esperança, não preciso ter uma fé, não preciso ter nada. E a tristeza da finitude se acaba com a minha morte. O que eu deixaria para trás seriam memórias, lembranças e talvez algumas dívidas. Muitas pessoas pensam nisso, que morreu, acabou. E é por isso que muitas vezes elas se desesperam. E é por isso que muitas vezes elas sofrem tanto, porque não conseguem enxergar algo além da morte. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue a ressurreição de Cristo, que Cristo sim morreu e foi ressuscitado, nós temos a difícil tarefa de compreender que a ressurreição de Cristo não foi somente a dele, mas foi a ressurreição inaugural, por assim dizer, que nós também, através disso, podemos ter a certeza da nossa ressurreição depois.
E é isso que Paulo combate aqui, em 1 Coríntios 15, 12 a 20. E Paulo ainda continua dizendo, porque se os mortos não são ressuscitados, então Cristo não ressuscitou. Mas nós lemos, nós pregamos, como eu já disse, que Cristo foi ressuscitado sim. Então nós podemos ter a certeza da nossa ressurreição. E diante disso nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o dia em que nós também formos chamados e chamadas. Nós podemos, enquanto pessoas enlutadas que perderam algum ente querido, algum parente, chorar. Sim, chorar faz bem neste momento. Ficar triste é natural. Mas agora, ficar sem esperança? Não. Ficar acreditando que depois que a pessoa morreu, você nunca mais irá vê-la? Não. Isso você não pode acreditar, porque senão você estaria indo contra toda a sua fé cristã, que tem a base na ressurreição. E Paulo ainda diz, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Exatamente. Paulo aqui, ele mexe num ponto central também. Se a nossa fé, ela é baseada na ressurreição, e se a ressurreição não existiu, como alguns afirmam, o que acontece? A nossa fé, o nosso modo de viver, deixa de ser fé e vira apenas mais uma filosofia de vida, como se tem por aí. A filosofia do paz e amor, a filosofia do vamos fazer o bem para colher o bem, são apenas filosofias, não são fé, são modos de viver. Mas quando nós temos a certeza, nós cremos realmente de todo o coração, e que quando nós falamos isso, nos arde o coração, que Cristo ressuscitou, mesmo que nós não tenhamos prova nenhuma hoje. Isto é fé. Porque a fé é acreditar no invisível. É acreditar naquilo que nós não podemos ver ou tocar. Ou seja, nós hoje não temos nenhuma prova concreta da ressurreição, a não ser a prova que nos move, que arde o nosso coração, que é a nossa fé. Essa é a prova maior. A nossa fé nos move e nos faz viver, então, nesse sentido. E se nós simplesmente deixarmos de acreditar que Cristo ressuscitou, deixamos de ter fé. Deixamos de acreditar e apenas faremos parte de mais um monte de gente com filosofias diferentes. E Paulo finaliza: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É triste pensar que a nossa vida se resume ao aqui e agora. E se ela se resume a tudo isso e depois acabou, por que eu vou me esforçar para fazer alguma coisa? Vou ser mais uma das pessoas, das milhares de pessoas que fazem da sua vida a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que não vai fazer nada em prol da vida, que não vai almejar nada, não vai construir, não vai semear nada. É aquela velha história, por que eu iria produzir algo de bom se eu não vou colher os frutos? E daí eu me lembro de uma das frases de Lutero, que Lutero afirmou: se eu morresse amanhã, se eu soubesse que eu morreria amanhã, hoje mesmo eu plantaria uma macieira. Ou seja,
Se eu soubesse que eu morreria amanhã, hoje ainda eu faria muita coisa boa, deixaria muitos frutos para as pessoas que eu amo, porque eu sei que essas pessoas que eu amo, um dia também irão morrer, e nós todos e todas iremos nos encontrar novamente no reino glorioso de Deus, porque Cristo ressuscitou, e esta prova eu preciso para ter a certeza da minha ressurreição, e a certeza de que sim, nós iremos nos reencontrar um dia. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os mortos também serão ressuscitados. Paulo finaliza com este versículo, e é a nossa certeza. Nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar com dúvidas, nós precisamos apenas ter a fé, que é a certeza de que sim, que assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E se alguém falar para você um dia, não precisa ficar pensando nisso porque morreu, acabou, você vai dizer para ele assim: errado, Cristo ressuscitou. E isso me dá a certeza de que eu também vou ressuscitar e eu vou me encontrar com Ele e com todos os meus entes queridos que já partiram daqui. Que o Deus Todo-Poderoso nos guarde em suas bondosas mãos, nos dando sempre o entendimento e a fé necessária para nós continuarmos pregando e confiando que Cristo ressuscitou por nós e que um dia nós também iremos ressuscitar por conta disso. Amém. Na certeza da nossa ressurreição e sempre querendo, então, propagar o bem, nós queremos, neste momento,
de intercessão, orar pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Assim, convido você a orarmos. Obrigado, Jesus, porque Tu ressuscitou. Tu está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E isso nos dá a certeza, nos dá a garantia de que nós também ressuscitaremos. Isso nos dá a garantia que os mortos também serão ressuscitados. E que um dia nós estaremos todos e todas, juntos e juntas, nas praças de Jerusalém, como afirma as Escrituras Sagradas. Nós queremos Te agradecer pela nossa vida, pela nossa comunhão, pela nossa saúde. E lembramos, ó Deus, que muitas pessoas estão com suas saúdes fragilizadas, estão carecendo de ajuda de alguma forma, seja física, psicologicamente. Por isso que nós queremos lembrar dessas pessoas neste momento. Sê Tu, ó Deus, curando todas as feridas emocionais, sentimentais, físicas dessas pessoas. Trata dessas pessoas para que elas possam ter novamente a dignidade de vida, possam voltar a ter vontade de viver, possam Te ter como a rocha eterna, o maior incentivador que possas ter para continuarem vendo que a vida vale a pena viver, que nós precisamos continuar crendo e tendo a fé que Tu estás conosco, ó Deus. Nós também oramos por todas as pessoas que estão enlutadas, que choram ainda a dor do luto, que Tu possas fazer com que a palavra da ressurreição toque nos seus corações, que mesmo em meio a essa dor e o sofrimento da partida do seu ente querido, possam ter a esperança e o consolo de que um dia irão se encontrar novamente. Que Tu possas estar enviando o Teu Santo Espírito Divino para consolar os corações e dar a essas pessoas memórias alegres, lembranças agradáveis, para manter viva em seus corações a presença também dessas pessoas que já partiram, ó Deus. Nós também Te pedimos pela nossa igreja, pelos nossos governantes. Sê Tu, ó Deus, o melhor guia para essas pessoas que conduzem pessoas. Que essas pessoas possam sempre agir conforme o Teu Evangelho. Que possam Te ter como fonte de inspiração no seu caminhar e no seu trabalhar. Que no trilhar da vida essas pessoas possam Te reconhecer como Senhor e Salvador, tendo a certeza de que Tu tens o caminho e que possam Te seguir também, para que assim possam promover sempre a paz, a justiça em meio ao povo que sofre. E tudo mais que está em nossos corações e mentes, nós oramos quando unimos nossas vozes, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus com o hino.